Bom, nós falamos dos filhos de Caim e agora a gente vai falar dos filhos de Noé. A linhagem, né, que vem a linhagem de Israel, vem de Sete. Adão, né, é um irmão de Caim, né? Então nós não vemos de Abel, né? E de Sete tem toda uma linhagem: Enós, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, e aí tem Noé. E Noé tem Sem, Cam e Jafé. Sem, Cam e Jafé. Enfim, aí Deus vê que tem maldade no mundo. O Senhor viu que a maldade dos seres humanos na Terra era grande, que todos os projetos de seus corações só tendiam para o mal o tempo todo. Então Deus resolveu apagar os seres humanos, exceto Noé. Ele inunda tudo. E, enfim, né, tem o dilúvio, né? Depois o dilúvio acaba, né? As coisas voltam ao normal. E o Senhor estabelece uma aliança com Noé. Isso é uma parte bem importante, porque é o início dessa aliança. E uma coisa muito importante no Antigo Testamento é essa aliança entre o povo eleito e Deus. Começa aqui essa aliança. Começa com Noé. Enfim. E termina, né, no capítulo 8. No último versículo desse capítulo. Aliás, no versículo 21, um antes, né? O Senhor respirou o suave odor e disse em seu coração. Noé fez um sacrifício para ele. Enfim. E o Senhor diz: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do ser humano e por ele ter más intenções no coração desde a infância. Nunca mais tornarei a atingir todo ser vivo como acabo de fazer. Todo o tempo que a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de cessar. Isso é uma coisa importante, porque Deus está falando que ele não vai destruir não apenas a humanidade, a existência, né? E ele estabelece os ciclos, e que esses ciclos são eternos, são ciclos da natureza. Enfim, Deus abençoou Noé, capítulo 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E aí diz que o ser humano vai dominar toda a natureza, basicamente. Versículo 4: somente não comereis a carne com sua vida, que é o sangue. Sim, cobrarei o vosso sangue, que é a vossa vida. De qualquer animal eu cobrarei. E da mão do ser humano cobrarei a vida do ser humano, de qualquer um, em relação ao seu irmão. Quem derramar o sangue humano vai ter seu sangue derramado. E quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos sobre ela. É interessante aqui que Caim matou o seu irmão, mas ele não foi morto. Então há uma mudança, né? Há uma lei, porque antes não tinha nem lei, né? Pelo menos não escrita desse jeito, né? Dita desse jeito. E muito importante aqui é a parte do sangue, que não pode comer o sangue. Aliás, é por isso que no judaísmo e no islamismo eles não comem, por exemplo, chouriço. Eles não comem nada porque chouriço é linguiça de sangue, né? E tem a maneira certa de se matar o animal, né? Que vira halal. É por causa disso. E os cristãos não fazem isso. É interessante, né? De várias maneiras eu vejo que tem certas semelhanças entre o islamismo e o judaísmo, de uma maneira que o cristianismo não tem. Isso é interessante de ver. Mas Noé não é um personagem muito bem desenvolvido. Nenhum personagem do Antigo Testamento, quer dizer, tem alguns bem desenvolvidos até, mas da parte do Gênesis, nenhum deles é bem desenvolvido, nenhum. Exceto o último personagem, mas a gente vai chegar ainda nele. Mas esses primeiros, eles não são personagens de fato. E não existe nenhuma profundidade no caráter de Noé. Existe muita profundidade nas metáforas sendo ditas aqui. A aliança, né? Então tem o arco-íris como aliança, então a chuva, né? E pensar que a chuva ela vem e volta, ela vai e vem. Então tem várias coisas que a gente pode falar de ciclo, de destruição,
como maneira de tornar a terra fértil também. Enfim, tem várias coisas que a gente pode falar sobre isso, mas quanto a Noé especificamente, não tem nada de muito interessante. Então não dá pra gente falar que o Noé é um grande profeta ou líder, porque ele não é. Ele é a pessoa com quem faz a aliança, mas não é a mesma coisa que Moisés, por exemplo. E muito importante, Noé sai da arca com os seus filhos, Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. Canaã é aquela região da Palestina. E esses eram os filhos de Noé, e a partir deles foi povoada toda a terra. Enfim, se foi povoada toda a terra, isso aí... Só se você for uma leitura muito literal, que não me importa, pra falar bem a verdade. Noé, que era agricultor, iniciou a plantação de uva, mas ao tomar vinho embriagou-se e ficou despido dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai. Engraçado que é Cã, né? Que lembra de Caim, né? Novamente. E vai ser o que vai fazer algo de errado, né? Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e foi contá-lo aos seus irmãos que tinham ficado fora. Sem e Jafé, porém, pegaram um manto e puseram-no aos ombros, e andando de costas, cobriram a nudez do seu pai. Como estavam voltados para trás, não viram a nudez do pai. E esperando a embriaguez, Noé não soube o que fizera o filho mais novo. E disse: Maldito seja Canaã, que seja o escravo dos escravos de seus irmãos. E disse também: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, ao qual Canaã servirá como escravo. Que Deus amplie Jafé, que ele habite nas tendas de Sem, ao qual Canaã servirá como escravo. Isso é importante porque lá pra frente tem que ter essa justificativa de que os povos da região que não são judaicos, quer dizer, não são israelitas, né? Porque aí mais pra frente eles não são bons. E aqui você tem teria essa explicação. Eles sendo filhos, né, da linhagem incorreta. Então eles vão ser a linhagem dos escravos. Obviamente os israelitas vão ser escravizados, mas desconsiderado como uma coisa errada, né? Porque eles são os filhos de Sem, eles não são filhos de Cam. Enfim, eles têm vários filhos e a Bíblia fala vários nomes. Mas essa parte que é a parte interessante. E vem a Torre de Babel, que a gente vai falar na próxima vez.